assunto, né? Então, a aula de hoje é um pouco mais teórica, e o objetivo dessa aula, né? Se a gente pudesse escrever um objetivo, tá? O objetivo dessa aula é você entender a solução. Então, entender a solução. Por que é importante a gente entender a solução, tá? Eu sou professor de métodos numéricos na graduação, eu trabalho bastante com métodos numéricos, mas isso vale para qualquer solução. Quando a gente chama entender a solução, é porque quando você entende a solução, você entende as limitações. Então, vocês vão ver que essa tabelinha que eu dou para vocês, que eu dei não, né? Que o livro dá para vocês, ela tem muitas limitações. E usar ela de maneira incorreta gera problemas, tá bom? Então, vamos começar, né? Aqui a gente tem a nossa equação, tá? O nosso objetivo é encontrar, olha só, uma função, né? Uma função do espaço e do tempo, que represente o fenômeno de adensamento, no nosso caso, adensamento. Para a gente saber que esta função está representando, né, o nosso fenômeno, a gente vai ver se essa equação depois, né, atende, né, a essa condição, tá bom? Essa daqui a gente chama, em geotecnia, a gente chama essa equação de equação do calor, mas na verdade, desculpa, de equação de adensamento, mas na verdade o nome dela, né, se você for conversar, imaginando aí que você começa a namorar com um físico, com um matemático, né, você não vai chegar para ele dizendo que é equação de adensamento, não, você vai chegar chamando de equação de calor, que aí ele sabe o que é. Bom, ela é uma equação parabólica, isso aqui tem uma importância, principalmente quando a gente vai resolver a equação, para saber, né, o tipo de solução que a gente vai ter, tá bom? Mas aqui, na aula de hoje, a gente não vai precisar disso, né? Ela é linear, tá? Eu já falei isso para vocês, vou falar de novo. Se ela fosse não linear, muito provavelmente a gente não conseguiria resolvê-la, tá? A gente não saberia resolvê-la. E se ela não fosse homogênea, também, muito provavelmente nós não saberíamos resolvê-la, tá? E quando eu digo nós, é seres humanos, tá? Não é nós geotécnicos, não, tá bom? Geralmente os problemas não lineares, muito não lineares e não homogêneos, eles ou não têm solução ou a solução é muito restrita, tá certo? Uma das coisas que eu queria que vocês entendessem é que a solução desta equação vai ter essa cara aqui, ó, né? Ela vai ter esta cara, ou seja, ela vai ser um somatório, né? E isso aí até a gente tirou uma dúvida na última aula, tá bom? Não sei se vocês se recordam, que era o tal do M. O M hoje vai aparecer, a gente vai explicar o M direitinho. Eu espero que eu não me confunda, porque faz muito tempo que eu não resolvo essa equação. Então eu posso me confundir um pouquinho, mas vamos andando aí para ver se a gente consegue, tá certo? Então o primeiro passo, tá certo? O primeiro passo, né, é a gente pegar aqui a equação da gente, aqui nossa equação, tá bom? E a gente vai fazer uma coisa que alguns de vocês, eu espero que alguns de vocês tenham visto em algum local da vida, né? Que é o método da separação das variáveis, tá certo? O que é isso, né? Ora, eu sei que essa função, né, que eu vou chamar aqui função mesmo, né, não vou colocar uma letra para ela, tá bom? Ela tem como variáveis independentes, né, o espaço, que é o y, e o tempo. Aí, o método da separação de variáveis assume que esta função pode ser escrita como isto aqui. O que é que significa? Vamos lá, vamos dar uma olhada. É que a minha propressão, né, que aqui nesses slides está sendo chamada de u, que é uma função, aqui está até errado, é y aqui, que é uma função do espaço e do tempo, eu poderia imaginar ela como produto de outras duas funções. Quais são essas duas funções? É uma função que eu vou chamar de f,
que é função só do espaço. Ó, presta atenção. O que significa isso aqui ser função só do espaço? Significa que a derivada de f em relação ao tempo é quanto? 0. Ou seja, f não é função do tempo. Tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa para o tempo. Então, eu vou assumir, tá certo? Que g, tá certo? É função só do tempo. O que significa isso? Significa que a derivada de g em relação ao espaço é 0. Ou seja, ela é independente. Ela não varia quando o y varia. Tá certo? Ela não tem dependência do espaço. Tá bom? Feito isso, olha que interessante, né? Então, eu tenho aqui, ó, o meu u é função, né, do espaço e do tempo. Consegui separar, né? Consegui separar as variáveis? Maravilha. Então, vamos lá, vamos tentar achar os termos aqui da gente. Então, ó, quem é a minha derivada? Ó, vamos olhar aqui. A derivada da poropressão em relação ao tempo. Ora, se o f é função só do y, então isso aqui fica como se fosse uma constante. Então, eu só preciso derivar o g em relação ao tempo. Está aqui, né, esse símbolozinho aqui, representando a derivada do g em relação ao tempo. Acho que isso aqui não tem nenhum problema, né? É cálculo 1, né? Aí, agora vamos para o outro lado, né? Pro outro lado da equação. A gente já fez esse lado aqui, vamos para esse outro lado aqui da equação, tá bom? Ora, o que é o outro lado da equação? É a segunda derivada, né, da poropressão em relação ao y. Como eu disse que a primeira derivada, tá certo? Era 0, eu vou também assumir que a segunda derivada é 0, né? Nem sempre isso é verdade, tá, pessoal? Às vezes a primeira derivada é 0 num ponto, mas não é 0 em todo o espaço, né? E aí ela pode... Tô pensando aqui se nem sempre é verdade. Tô na dúvida, não sei. Vou botar um ponto de interrogação aqui, tá bom? Mas pra gente, nesse caso, como ela é totalmente independente, tá certo? Como ela é totalmente independente, né? A segunda derivada também vai ser 0. E aí, isso aqui vira uma constante, ó. Olha que interessante. Olha, se isso aqui é uma constante, eu vou ficar me preocupando em derivar só o f. Pronto. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, substituir aqui, pegar esse cara aqui, substituir aqui. E aí eu vou ter exatamente isso. O que é isso aqui? Vamos lá. O que é isso? Isso aqui, né, desse lado de cá, vou botar aqui, é a derivada do u em relação ao tempo. Certo? O que é isso aqui do outro lado? Isso aqui é CV derivada segunda do u em relação ao y. Maravilha. Aí, olha que interessante. Eu tenho aqui, isso aqui é constante mesmo, né? Isso é realmente constante, né? Aqui eu tenho f e aqui eu tenho f. Aqui eu tenho g e aqui eu tenho g. Então, eu vou arrumar para desse lado de cá ficar só o f e desse lado de cá ficar só o g. Tá bom? Agora, olha que interessante isso aqui, tá certo? Quando eu estou analisando o lado de cá, né, o lado esquerdo, eu estou analisando só o espaço. Como eu estou analisando somente o espaço, tudo que tiver relacionado com o tempo, eu posso considerar que é constante. Então, isso aqui é constante. Agora, vamos inverter. Vamos imaginar que a gente está, né? Vou até, em vez de usar uma coisa linear, vou usar uma nuvenzinha. Vamos analisar que eu estou agora olhando só o lado direito da equação. Quando eu estou olhando só o lado direito da equação, eu estou analisando só o tempo. Se eu estou analisando só o tempo, qualquer coisa que diga respeito ao espaço é constante. Então, qual é a minha conclusão? É que por eu ter feito a separação das variáveis, por ter reorganizado isso, eu tenho certeza que esta relação aqui é constante. Tá bom?
Então, daí, a gente usa, né, exatamente essa igualdade aqui. Aí, pessoal, por que o desgraçado do livro coloca que a constante não é B, né? Ou B positivo, ou sei lá o quê? É porque quem fez a primeira vez isso aqui deve ter percebido que se você colocasse menos B ao quadrado, quando você terminasse a solução, ia ficar mais fácil para a vida dele. Tá bom? Então é só por isso, não tem nenhum motivo. Se você quiser fazer o exercício de resolver toda a equação chamando a constante de z, você vai ver que no final você vai chegar a uma conclusão muito parecida, tá bom? Então vamos lá. Não sei se eu mesmo não lembro, tá? Eu tenho uma memória muito ruim, então sempre que eu preciso resolver coisas, mesmo simples assim, eu vou atrás de livro, tá bom? Eu tenho um livro, eu tinha na minha sala e agora está aqui em casa um livro de ADP, equações diferenciais. E se você procurar lá um livro de equações diferenciais, você vai ver que essas duas equações aqui, tanto esta equação quanto esta equação, são equações que a gente vai chamar de muito simples, tá? São equações diferenciais ordinárias. Equações diferenciais ordinárias. Se eu não estou ficando doidão, elas são obrigatórias nos cursos de engenharia, tá? Todo mundo viu isso aqui. Aí deixa eu só contar uma história para vocês. O cara que deu aula para mim disso aqui era um preguiçoso de marca maior, não vou falar o nome dele, tá certo? Eu aprendi isso aqui depois que eu saí da universidade, tá? Porque na universidade mesmo o cara foi horrível, né? Mas acontece, né? Vocês devem ter tido professores assim. Se brincar, vocês até falam de mim, assim. Tá certo? Mas vamos lá. Essas duas equações são equações diferenciais ordinárias. Então, olha que legal, né? Primeira coisa que a gente fez quando a gente transformou, quando a gente fez a separação das variáveis, é que em vez de a gente ter uma EDP, ou seja, uma equação diferencial parcial, que é mais difícil, a gente simplificou. Então, eu não preciso mais resolver um EDP, né? Eu vou resolver duas EDOs, né? Duas equações diferenciais ordinárias. Tá bom? Essa equação tem solução tabelada, né? Livro de cálculo traz a solução dela numa tabela, e essa solução tem a equação também tabelada. Mas mesmo que não tivesse tabelada, vocês sabem fazer isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Pensa aí numa função que a segunda derivada é igual, né, a ela multiplicada por uma constante, tá? Se vocês lembrarem, as funções trigonométricas, elas são cíclicas, inclusive nas derivadas, né? Um negócio bem legal, né? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, tem um sinalzinho de menos aqui, né? Exatamente para facilitar a vida nesse caso. Então, a segunda derivada disso aqui vai ficar menos seno, tá bom? A segunda, desculpa, menos cosseno, né? E a segunda derivada disso aqui vai ficar menos seno, tá certo? E aí a gente vai ter exatamente isso, que a segunda derivada é a própria função multiplicado por uma constante. Maravilha. Desse lado de cá é mais fácil ainda. Pensa numa função que a derivada é ela multiplicada por uma constante. A gente conhece, talvez a função mais fácil que tem, né? A derivada mais... Opa! A derivada mais fácil que tem lá dos nossos cursos, né? É a exponencial, né? Então, o derivado da exponencial é ela pela constante, né? Pela constante que multiplica o termo aqui independente, que é o t. Tá bom? Aí, olha só que interessante, pessoal. Olha só que legal. Eu sei, né? Calcular a derivada disso. Eu sei calcular a derivada disso, tá bom? Então, quem é o meu u? Meu u, então, é O, F, vezes G. Pronto, tá aí. Meu u é F vezes G. Tá certo? Se a gente der uma arrumadinha, né? Multiplicar todo mundo que tem que ser multiplicado, etc. Né? A gente vai ficar com a seguinte solução, né? Em vez de eu ter A1, eu tenho A1 multiplicado por A3, concorda? Em vez de eu ter A2, eu tenho
A2 multiplicado por A3. Aí a gente substitui isso por A5 e por A6. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Não interessa para a gente aí qual é o nome. E o que interessa para a gente é que resolver essa equação agora não é... Assim, eu não tenho mais que fazer nada. Resolver essa equação agora é achar o valor de A4, A5 e A6. Ou, e A6. Foi mal, desculpa. E B. Tá bom? Assim, a equação tá resolvida. Eu já achei quem é o meu. Aí, eu queria que vocês dessem uma olhada, tá bom? Vou até... vocês lembram lá que é um somatório, que aparece um termo exponencial e aparece um seno? Tá bom? Lembrem lá, dê uma olhada aí nas anotações de vocês. Vou dar 1 minuto para vocês fazerem isso. Vou até parar a gravação aqui durante esse 1 minuto. Tá certo? Deem uma olhada aí, por favor. Não tem como parar, né? Só tem como... Ah, não, então eu não vou parar a gravação e vocês não vão olhar. Pronto. Tá certo? Depois a gente olha. Aí vamos para o próximo slide. Ora, o que é o próximo slide, né? O próximo slide são as condições de contorno. Por quê? Como eu tinha falado para vocês, deixa eu voltar aqui para o meu... Né? Quando a gente integra, né, x dx, né? Então, assim, eu estou procurando meu f de x igual a x dx, né? Se eu fizer só isso aqui, a resposta, a gente tende a dizer que a resposta é x2 sobre 2. Isso é mentira. A resposta é x2 sobre 2 mais c. Né? O c aqui tá fazendo o papel do meu A2, ou desculpa, A4, A5 e B. Tá certo? Como é que eu faço para determinar esse c? Eu vou assumir que o f de x, quando o x é igual a 0, por exemplo, é 10. Tá bom? Por exemplo, né? Então, olha que legal. Se eu disser quanto é a função em um determinado local, eu consigo determinar a constante. O que é que a gente vai fazer aqui? Exatamente a mesma coisa. Então, para que serve condição de contorno? Para que serve condição de contorno? Condição de contorno serve para dizer qual é o valor da função, tá certo? Num determinado ponto. Só que assim, no nosso caso, a gente tem que o nosso espaço é o yt. Então, a minha função assume valores tanto em diferentes y quanto em diferentes t. E aqui, isso aqui não é uma condição de contorno, está errado. Eu dou aula disso aqui há um tempão, eu nunca tinha visto que estava escrito condição de contorno aqui, impressionante. Né? Porque geralmente eu dava aula no quadro, então eu não prestava atenção. Isso aqui é a condição inicial, tá certo? Inicial. O que está escrito aqui? Presta atenção. Para o tempo t igual a 0, ou seja, a minha função, né, no y, quando o tempo é igual a 0, ela assume um determinado valor, por exemplo, 100 kPa. Tá certo? Ela assume um determinado valor, 100 kPa. Pessoal, e se for 200 kPa? Beleza, troca aqui né, a condição inicial. E se for 300 kPa? Beleza. Em todos estes casos, presta atenção nessa figura. Eu estou assumindo que a poropressão, então, a poropressão inicial é constante. Quem saberia me dizer qual hipótese do Terzagh faz isso? Eu não vou responder, vocês anotam que isso é uma pergunta muito legal para cair na prova. Tá certo? Qual condição, qual hipótese do Terzagh faz com que isso aqui seja verdade? Tá certo? Então, pessoal, isso nem sempre é verdade, tá? Existem ocasiões em que essa poropressão inicial
é uma função do y. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. A poropressão inicial pode ser 100 lá no topo, e ela pode decrescer 10 kPa com a profundidade. Ou aumentar 10 kPa com a profundidade, sei lá, dá na mesma. E aí, o que eu estou fazendo agora não vale. Por quê? Porque a solução que o Manuel está achando aqui nesta aula é somente se a poropressão for constante com a profundidade quando o tempo é igual a zero. E se ela não for, Manuel? Não vale. Isto aqui é uma das coisas que eu queria que vocês entendessem. A solução que a gente está trabalhando é limitada a esta condição. No livro, ele mostra outras soluções, soluções para quando isso aqui é verdade ou outras condições, tá bom? Entenderam? Espero que sim. Então, próximo passo. Aqui é condição de contorno. O que é condição de contorno? Condição de contorno, para a gente, né? Não é que essa daqui não é condição de contorno, é que a gente chama de condição inicial. Que a gente poderia assumir que é uma condição de contorno no tempo. Né? Uma condição de contorno no tempo. Para a gente, condição de contorno é quando é no espaço. Então, olha só. Neste ponto aqui, que eu estou pintando de vermelho, e neste ponto aqui, né? Este ponto, y igual a zero, está aqui. Este ponto, y igual a h. Presta atenção que é h mesmo, tá? Tá certo? Que seria h total, que seria igual a 2hd. Né? Que é igual a y igual a h total. Tá bom? Nesses dois locais, que já estão riscados de vermelho, eu só estou enfatizando. Tá certo? Quanto é o excesso de poropressão? Zero. Aí olha que interessante. Então, o excesso de poropressão, quando y é igual a zero, em qualquer tempo, é zero. O excesso de poropressão, quando y é igual a 2hd, né? 2hd, para qualquer tempo, é igual a zero. Tá bom? Então, isso aqui são as nossas condições de contorno. Professor, e se isso não for verdade? Se por um acaso aconteceu alguma coisa, né? E aqui dentro, a poropressão aqui é negativa, é menos 100 kPa. E aí? E aí, essa solução que a gente está fazendo não vale, pessoal. Não serve. E é isso que vocês têm que entender. Vocês têm que entender menos os passos da solução e mais o porquê que ela só é válida nessas condições. Tá bom? Se todos concordarem, vou trocar de slide. Aí, olha que legal. Como eu tenho uma primeira condição de contorno, que é quando y é igual a zero, essa minha função que eu estou procurando é zero, ficou muito fácil, né? Por que ficou fácil? Vamos lá, vamos regressar 3 slides, né? Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui. Eu acho que minha canetinha tá ruim. Tá. Então, eu vou escrever aqui por cima. Onde tem zero aqui, ó, é o y. Certo? Onde tem zero aqui é o y. Tá bom? Ora, vamos lá. Quanto é o cosseno de zero? Zero vezes b vai dar zero. Tá? Quanto é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. Certo? Quanto é o cosseno de... quanto é que é o seno de zero? Zero. Então, esse cara aqui some da equação e eu vou ficar apenas com A vezes 1 igual... desculpa. Vou colocar aqui embaixo. A 4 vezes cosseno de zero é 1 vezes exponencial de um negócio aqui, tá certo? É igual a zero. Pessoal, a função exponencial, ela não toca o zero, tá? Você pode colocar qualquer valor de tempo aqui, tá? O tempo t igual a zero, ela começa no 1.
Não existe valores de tempo negativo, né? A gente não dá para contar para trás o tempo. Então, a gente vai ter que o tempo começa no zero e ele vai tender ao infinito. E se você colocar qualquer valor de tempo aqui, isso nunca vai ser zero. Então, para isto ser zero, para essa igualdade aqui acontecer, o A4 tem que ser zero. Eu só posso trocar de slide se vocês entenderam isso, tá bom? Se não entenderam, tem que me parar, eu tenho que explicar de novo. E isso é o motivo por que na nossa solução não aparece o termo cosseno de alguma coisa y. Tá? Não aparece o cosseno, porque a constante que multiplica o cosseno, ela é zero, observa, ela é zero, tá certo? Neste caso. Aí, pessoal, tem um problema grave. E se não fosse zero? E se fosse menos 100? Você saberia resolver? Como eu falei naquela hora. E se não fosse zero? Se fosse 100 positivo? Não vamos botar só negativo, não. Então, olha que interessante. Se não for zero, este cara aqui não é zero. Então, a gente vai ter o termo de cosseno. Bom, vou mudar de slide, vou assumir que todo mundo entendeu, ninguém reclamou. Vamos para o segundo termo, tá certo? O segundo termo, tá bom? O segundo termo é quando o y for igual à altura total, ou seja, 2h, também é zero. Aí vamos dar uma olhada aqui. Então, né? Onde tem y, eu coloco 2h. Então, isso aqui é y. Isso aqui é y. E aqui é t mesmo. Então, fica, né? A5 vezes seno desse negócio é igual a... desculpa, aqui é igual a quê? Multiplicado por exponencial do tempo é igual a zero. Aí, aqui, o autor do livro e da solução fez um truque, né? Como a gente já sabe que isso aqui é diferente de zero sempre, quem tem que ser zero é o A5 seno, né, do que está aqui dentro. Tá bom? Isso aqui tem que ser igual a zero. Aí, professor, e por que o A5 não é zero? Porque se o A5 for zero, a nossa solução é super simples, né? A função é uma constante igual a zero, isso não serve para a gente. Como isso aqui não pode ser zero, o A5, né? A gente vai assumir que ele é diferente de zero, tá bom? Quem tem que ser zero é o seno. Quando é que o seno é zero? O seno, né? A função seno é zero. Presta atenção, toda vez que eu tenho múltiplos de π. Então, 0π é zero, 1π é zero, 2π é zero, 3π é zero. Em qualquer uma dessas situações, o seno é zero. Por favor, deem uma pensada aí, 1 minuto de pensada, tá bom? Para a gente continuar. Então, esta equação vai ser zero quando, né, o 2BH for igual a N de π, ou seja, o π multiplicado por um número natural qualquer. Tá? Um número inteiro, desculpa, natural não, inteiro, desculpa, pode ser negativo também. Inteiro qualquer. Se eu der uma trabalhadinha aqui, né, eu vou ter que o meu B, ó, meu B é igual a quem? A N π dividido por 2h, tá bom? Olha que interessante, né? A gente já está começando a perceber aqui, né, por que tem, né, por que aparece aqui o π lá na nossa solução, né, naquela equação grandona lá, por que aparece o 2h, tá bom? Então, a gente já começou a perceber algumas coisas. Se eu pegar este B e colocar aqui, tá certo? E aqui, a gente vai ter o A5, ou seja, não resolvi minha vida ainda no que diz respeito ao A5, seno de N π vezes o Y. Lembra que aqui está H, porque eu substituí e forcei ser igual a zero. Mas na equação original, aqui é Y.
certo? Exponencial menos n ao quadrado, π ao quadrado. De onde é que vem isso? Do b ao quadrado. Tá aqui, ó. Tá bom? Aí, o 4. De onde é que vem o 4? Do 2 ao quadrado. E olha que legal. Eu peguei o CV, o tempo, dividi por esse H2 e chamei isso de fator tempo. Pronto, tá bom? Então, a solução geral, né, da nossa equação é... Desculpa, a solução geral não. A solução até agora da nossa equação é essa aqui, ó. Aí, tá faltando saber quem é o A5. Eu vou dar um tempinho aqui, tá? Já deu meia hora de aula. Eu vou dar um tempinho, vou parar a gravação, tá? Pra gente ir no banheiro. Não parei e falei banheiro. Pronto. Parar a gravação.